Se você precisasse abrir uma conta para o seu filho ou sua filha, você saberia em qual banco abrir? Oi, eu sou a Aline, sou economista, especialista em investimentos e criei esse canal para falar para vocês sobre economia e também sobre os melhores investimentos que a gente tem no Brasil e no mundo. Bom, desde que eu estava grávida, eu tive o desejo, de abrir uma conta para minha filha. Ela vai fazer 2 aninhos na semana que vem e eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês como foi a minha saga para abrir uma conta para ela, Tanto na corretora quanto no banco, e eu vou explicar, todo esse processo e por que você tem que abrir uma conta, numa corretora e no banco, tá? Bom, eu fui assessora de investimentos durante 2 anos e meio num escritório, num escritório credenciado a XP Investimentos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta para ela na XP Investimentos, que é uma corretora, tá? Porque eu já conhecia o processo, já sabia como fazer. Na época que eu atuava como assessora, eu ajudei alguns clientes a fazer isso. Então, eu sabia como funcionava e também pela experiência que eu tenho de mexer no aplicativo, na conta da XP, tá bem? Então, o processo para abrir conta de menor na XP é o seguinte: você entra no site, eu vou deixar o link aí para vocês na descrição desse vídeo. Você entra no site e aperta lá em abrir conta, Quando você preenche as informações, ele já identifica que você está querendo abrir conta para o menor de idade, porque você vai colocar a data de nascimento do seu filho ou filha, E aí ele vai te pedir também as informações do responsável, que pode ser ou o pai ou a mãe, tá? Não precisa ser os dois, Pode ser só um dos dois. E ele vai pedir que você preencha um formulário, escaneie esse formulário e envie junto por um link, que ele deixa ele manda um link para o seu e-mail para você encaminhar esse formulário junto com a certidão de nascimento. E aí foi isso que eu fiz. No outro dia, a conta dela na XP já estava aberta. Só que aí, quando eu abri a conta na XP, eu lembrei que para que eu envie o dinheiro para a XP, para que tenha dinheiro na XP, para eu poder investir no nome dela, eu precisava enviar esse dinheiro através de uma conta bancária. E aí eu lembrei, preciso abrir uma conta bancária. Porque vejam, hoje em dia, a conta da XP para maiores de idade, ela também já é conta digital. Então, você tem a conta investimento e você tem a conta digital. Mas, no caso de menor de idade, essa função, ela me parece que ainda não é habilitada. Então, você fica somente com a conta de investimentos, certo? E aí eu fui atrás, então, de abrir a conta bancária. E eu fiz isso porque, por outro motivo também, eu não consigo enviar da minha conta bancária, de uma conta bancária minha, no caso, mesmo sendo responsável, mesmo sendo a mãe, eu não consigo enviar das minhas contas bancárias para a conta dela da XP. Porque uma conta de corretora de investimentos só aceita transferências Pix de uma conta sua para você mesmo. Então, a transferência ela precisa ser de mesma titularidade, certo? Então, por isso que eu também tive que abrir uma conta bancária para ela. E aí eu fui atrás, de quais bancos abriam conta para menores de idade. Eu não pesquisei todos, porque hoje em dia a gente tem uma infinidade, tanto de banco tradicional quanto de fintechs. Mas eu pesquisei alguns, tá? E os principais foram o Banco Inter, o PicPay e o Nubank. E aí no Nubank, eles só abrem conta para menor de idade a partir de 10 anos. Então a criança precisa ter pelo menos 10 anos para abrir. E no PicPay, eles abrem de zero, a partir de 0 anos. Só que quando eu iniciei o processo no PicPay, precisava de um número de telefone do menor de idade ou de um número de telefone que não estivesse cadastrado em outro CPF, em outra conta do PicPay. E eu já tenho conta do PicPay, então eu não consegui colocar o meu próprio número de telefone para abrir a conta por lá. Então, para mim, a melhor opção foi no Banco Inter. E eu já tinha tentado abrir no Banco Inter, só que eu parei na parte que me pediram o RG dela, porque eu ainda não havia tirado o RG dela, certo? Então, isso é um ponto importante. Na XP, eu consegui abrir somente com a certidão de nascimento, mas nos bancos, principalmente no Banco Inter, que foi onde eu acabei abrindo, de fato, precisava do RG. Então, eu fui
fazer o processo de tirar o RG para poder conseguir finalizar a conta dela lá no Banco Inter, certo? O Banco Inter também tem uma outra vantagem. Eles já têm dentro do aplicativo da conta a opção da corretora, né? Então, como se fosse o aplicativo ou a parte da corretora de investimento, certo? Então, se você abre conta no Banco Inter, você consegue fazer os investimentos para o seu filho ou filha direto no Banco Inter. Só que como eu tenho muita experiência, né, do aplicativo da XP, eu já sei como funciona, já sei mexer. Então, eu abri a conta na XP e acredito que eu vá fazer isso por lá, né? A parte dos investimentos, certo? E aí, ó, foi o que aconteceu, né? Chegou um cartão em nome dela, tá? Tem as informações aqui dela. Chega realmente o cartão. O cartão chegou bem rápido, inclusive, com as informações dela. É um cartão de débito, tá? Porque ela é menor, né? E eu que vou fazer esse controle. Um outro ponto importante, para depositar com o dinheiro, né, no Banco Inter, como é que vai ser? O Banco Inter ele não tem agência física como a gente está acostumado com os bancos tradicionais. Então, você pode fazer isso de algumas formas. Eu vou poder fazer um Pix da minha conta para a conta dela, ou você pode ainda gerar um boleto dentro do aplicativo do Banco Inter e pagar esse boleto, e esse boleto que você paga, ele aparece como saldo na conta do Banco Inter, certo? Então, essas duas formas. Outra coisa que eu precisei fazer, que eu acho que é importante comentar aqui com vocês, para abrir a conta dela no Banco Inter, e eu acredito que em todos os bancos vai ser assim, você precisa fazer a biometria facial da criança. E eu achei que isso ia ser um pouquinho difícil, porque como ela é muito pequena, né, não fica quieta, mas deu certo. Então, eu fiz a biometria facial, né? Tirei uma foto assim e funcionou, tá? Do mesmo jeito, quando eu fui habilitar o aplicativo, né? O Banco Inter, eles têm um sistema de um dispositivo de segurança que chama iSafe. Então, você também precisa fazer a ativação de biometria facial da criança para poder o aplicativo funcionar e ficar protegido, certo? Por que que eu também abri, né, essa conta que eu acho aqui importante comentar com vocês? Para mim, educação financeira é um assunto muito importante, não só para a gente adulto, mas principalmente para as crianças, né? A gente vai conseguir mudar a realidade da nossa família, né, e dos nossos filhos se a gente começar a educação financeira com eles desde cedo. Eu creio que se a gente pudesse escolher lá atrás, quando a gente era criança, ou até antes de nascer, né, se a gente ia ter educação financeira ou não, lógico que todo mundo escolheria ter educação financeira. Se você pode fazer isso com seu filho desde cedo, eu acho que vai ser muito válido, não só para ele, mas para a família toda. Se você não é uma pessoa, né, que teve educação financeira, mas você pode fazer isso hoje com seu filho, faça. E o caminho pode ser esse. Talvez ela, né, ela é muito pequenininha, a minha filha, tem quase 2 anos, ela ainda não entende se eu explicar para ela, obviamente, né, o que é. Mas eu já quis iniciar juntando ali um pouco de dinheiro para ela todo mês. E aí, à medida que ela for crescendo, eu vou passar esses ensinamentos para ela, né? Quando ela fizer a maioridade, ela pode ter acesso, legalmente, inclusive, ela pode ter acesso a esse dinheiro, né? Esses investimentos que eu fiz, porque eles vão estar no nome dela, tá? No CPF. Inclusive, isso é um ponto até de discussão entre educadores financeiros. Tem educador que acha que você não deve juntar, né, ou acumular, ou investir direto no CPF do seu filho, porque aí, legalmente, quando ele tiver 18 anos, ele pode ter acesso a isso e talvez ele faça o que quiser com o dinheiro e não faça boas escolhas. Porém, eu prefiro crer que até ela ter acesso a esse dinheiro, eu vou educá-la e dar os melhores exemplos também. E aí eu vou deixar um livro aqui para vocês, muito interessante, muito bom, do Gustavo Cerbasi, né, que chama Pais Inteligentes Enriquecem Seus Filhos. É um livro com uma linguagem muito simples, muito gostosa de ler, né, abre muito a cabeça dos pais que querem mostrar esse mundo, né, da educação financeira para os seus filhos, né, ou que querem de alguma forma começar, tá? Então eu creio que é o primeiro passo. Se você não sabe por onde começar, leia, né, um livro como esse,
que eu acho que vai ajudar muito você a saber o que fazer, né? Por onde começar, tá? E depois você pode fazer isso que eu tô falando aqui, né? Abrir uma conta na corretora, abrir uma conta num banco, porque hoje tanto a educação financeira como o mundo dos investimentos, né? Ele tá tão democrático que você com menos de 50 reais, né, eu diria até com menos de 30 reais por mês, você consegue fazer boas escolhas, bons investimentos pro futuro do seu filho, tá? Eu também vou deixar um artigo aí para vocês, uma matéria, na verdade, do Banco Central do Brasil, falando sobre a importância da educação financeira, né? E aí me chamou a atenção um parágrafo deles aqui que diz assim, ó: mas decisões financeiras podem ter impacto duradouro sobre os indivíduos, suas famílias e a sociedade. O baixo letramento financeiro é certamente um dos fatores que levam a decisões financeiras sem conhecimento de causa. Baixos níveis de letramento financeiro também estão associados a um padrão de vida mais baixo, à diminuição do bem-estar psicológico e físico. E aí ele continua aqui, diz outros motivos por que a gente deve se preocupar com a educação financeira, não só nossa enquanto adultos, mas também das crianças, tá? Então, vou deixar também esse artigo aí que eu achei super interessante para que a gente crie consciência, né, de como a educação financeira pode mudar a vida dos nossos filhos e, consequentemente, a vida da nossa família e da sociedade, tá bem? É isso, leiam aí a descrição, deixem comentários para mim, mandem esse vídeo para quem vocês quiserem. Vou deixar todos os links aí que eu falei, link do Banco Inter, link do site da XP, o link do artigo, do livro também, caso vocês se interessem, né, de comprar e estudar mais sobre esse assunto. Comentem no vídeo, compartilhem e até o próximo.